Fala pessoal, tudo bom com vocês? Agora que a gente já desenvolveu bastante o nosso primeiro andar, agora iremos trabalhar com a nossa cobertura, telhado, nossa locação de caixa d'água. Então vai ser diversos elementos, pessoal, que vão incrementar e dar qualidade ao seu projeto. Então, sem mais delongas, bora lá fazer. Primeiro passo, pessoal, a gente vai lá para nível de cobertura. Tranquilo? E se a gente observar, novamente não está aparecendo nada, né? Então, Anderson, o que é que eu posso fazer para melhorar essa faixa de nível? Como é que eu posso fazer com que ele visualize o que está embaixo para me basear no meu projeto? É bem simples e bem fácil, pessoal. Então, novamente, a gente vai vir aqui, ó, faixa de nível, base, e a gente vai colocar, eu vou preferir colocar agora só para mostrar o pavimento no nível um. Então, se a gente aplicar, ó, ele já aparece aqui. Então, tranquilo, sem problema nenhum, já está concluído. E aí a gente já pode prosseguir para fazer justamente o nosso piso, a nossa cobertura, né? Então, como é que vai ser feito, pessoal? Primeiro, antes de fazer o piso, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre a locação da caixa d'água. Sempre que a gente for fazer a cobertura, é muito importante a gente saber onde é que vai se localizar a nossa caixa d'água. Então, a gente tem que pensar o seguinte: na norma de hidrossanitário, ele estipula que uma casa comum, uma casa de médio, baixo padrão médio, a cada um quarto a gente vai contar como se tivesse duas pessoas habitando. Então, como a gente tem dois quartos, então a gente vai dizer que nessa casa existem quatro pessoas aí. Entendem? Então, quando a gente for olhar direitinho lá, são quatro pessoas. Mas, Anderson, quanto é consumido por pessoa de água? Qual o custo diário dela? O consumo diário. Pessoal, na norma fala que em apartamentos, em casas de alto padrão, o consumo de água por pessoa é 200 litros. Em casas unifamiliares de médio, baixo padrão, o consumo é de 150 litros por habitante desse local. Então, para a gente fazer uma média aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode adotar que nessa casa, vamos adotar aí, como a casa de médio padrão aí, uma casa simples, a gente pode adotar que o consumo de água delas são de 150 litros por pessoa. Então, se a gente multiplicar 150 vezes 4, a gente sabe que o consumo de água vai ser de 600 litros por dia. Mas, Anderson, isso vai ser o total de capacidade da minha caixa d'água? Não, pessoal. A gente também tem que verificar outras competências. Como assim, Anderson? Quantos dias essa caixa d'água vai encher? Qual o serviço dela? Será que ele enche diariamente, duas vezes no dia? Será que o serviço, a concessionária, enche apenas uma vez na semana? Isso a gente, como projetista, a gente tem que se atentar bastante, porque cada caso é um caso específico, pessoal. Então, eu não posso colocar só 600 litros se eu sei que a concessionária demora uma semana para abastecer. Então, imagina aí, a pessoa só iria no máximo consumir água por 2 dias e no outro dia a água ia passar mais 5 dias sem poder consumir, sem poder tomar banho. Então, isso não é algo que se deve fazer. Então, primeiro, a gente tem que ver a capacidade diária da residência. Segundo, ver qual é a periodicidade do abastecimento da concessionária. Nesse projeto aqui, a gente vai dizermos que essa concessionária abastece diariamente, então é muito boa, não falha, sempre correto, o consumo do pessoal não é tão alto assim. Então a gente vai adotar aqui, vamos multiplicar por 2, vamos dizer assim,
no máximo um dia pode ficar sem o abastecimento. Então a gente já está dizendo assim, com critério, que o abastecimento dele é excelente, não falha. Mas lógico, pessoal, a gente sempre tem que botar uma margem a mais. Então você pode multiplicar por 3 dias, 4, dependendo do local, se eu falei como uma semana, vocês podem colocar além da caixa d'água um reservatório na parte térrea para justamente ficar armazenando lá e através de bombeamento, quando faltar água, ainda abastecer, né? Não ficar sem água. Então a gente sempre tem que ter esse insight de poder melhorar cada vez mais o conforto da casa, né? Como é um exemplo aqui, eu vou justamente dizer que o consumo vamos multiplicar por 2 porque adotando que o consumo lá é de excelência. Mas é muito realmente difícil acontecer esse caso de que sempre vai abastecer todo dia, porque o concessionário pode dar um erro, né, de encanamento e ficar 2 dias sem funcionar. Então bora lá, mas como é didático aqui, vamos colocar 1.200 litros. Tranquilo, pessoal? E lógico, como é um projeto arquitetônico, a gente não vai adentrar tanto nessa parte, né? Quando a gente for para a parte de hidrossanitário, a parte de hidráulica, aí sim a gente vai calcular direitinho, pode colocar, dificultar mais os critérios para abrir uma margem maior de segurança e conforto para os nossos clientes. Então, tranquilo, Anderson. A gente detectou que o consumo da nossa caixa d'água vai ser de 1.200 litros, né? Então, em 2 dias. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, pessoal, venho aqui, ó, vou no site conectado. Pronto, pessoal. E aí a gente vai pesquisar. Eu sempre faço o seguinte: eu pesquiso no site da Fortleve ou da Tigre ou qualquer fabricante da sua preferência para utilizar geralmente as caixas de polietileno. Pode fechar aqui. Porque as caixas de polietileno elas são baratas, fácil manutenção, então eu consigo retirá-la para trocar. A instalação também dela é muito fácil, pessoal. Então não perco tanto tempo e tem um custo-benefício. E até para segurança, para manutenção. Caixas de água de alvenaria são bem complicadas porque se der infiltrar, né, ocorre para o reparo é muito difícil saber o local e quando ele infiltra o problema que pode gastar dentro da caixa é muito grande, então o tempo de manutenção é maior e é uma coisa que eu geralmente não recomendo. Então, polietileno é sempre mais prático e mais fácil. Então, aqui ó, no site da Fortleve, a gente vai conseguir ver quais tipos de caixa. Tem caixa de 100 litros, né, até 15.000 litros. Então, como eu falei a vocês, pessoal, como é que a gente queria utilizar uma caixa justamente de 1.200, não, o consumo na verdade de 1.200, né? A gente pode vir aqui, ó, verificar essa caixa aqui de 1.500 litros, né? Para instalar. Então, o que eu vim fazer aqui, pessoal? Primeiro ponto, eu vou verificar no meu projeto as dimensões. Então, eu tenho que ter a importância de saber qual é a altura máxima. Então, no A, se a gente verificar aqui, a altura com a tampa é de 1,5 e o maior diâmetro no C, ó, diâmetro com tampa 277. Então, por que eu tenho que fazer sempre essa verificação, manos? Porque é sempre importante para quando eu for dimensionar minha caixa lá, for fazer a alvenaria para fazer o fechamento, eu ter essa ideia de como é que vai ser utilizado em meu projeto. Tranquilo, pessoal? Então, bora lá fazer. A gente vai continuar. Ó, depois de a gente verificar, eu coloquei, ó, a de 1.500 porque tem uma de 1.000, né? E eu preferi colocar, melhor passando um pouco, né? Do que faltar nos meus cálculos. Então, tranquilo. Então, segundo passo, pessoal, sei as dimensões da minha caixa d'água e agora o que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que saber onde é que eu vou alocar a minha caixa d'água. Pessoal, é sempre importante você saber onde é que vai alocar a caixa d'água bem, para justamente ter a compatibilização estrutural. Ou seja, saber onde é que vai ficar os meus pilares
de forma mais adequada. Então, por que, Anderson? Eu tenho que saber disso. Porque vamos lá, pessoal. Digamos que a gente sabe lá, ó, que a maior dimensão lá é 177. Vamos colocar algumas dimensões aqui que a gente pode ter uma base, ó. Pronto. Eu vou cotar aqui, pessoal, alguns pontos que a gente pode adotar. Pronto. Pessoal, é o seguinte. Olha, eu quero que vocês vejam bem aqui, ó. Se a gente for colocar lá dentro do nosso cálculo estrutural, dentro do nosso projeto estrutural, se a gente for alocar uma caixa d'água onde é que fica a área de serviço e o banheiro, a nossa caixa d'água vai ficar um pouco maior. Então, provavelmente, o que a pessoa faria se fosse colocar aqui? Colocaria debaixo do meu banheiro e aqui teria pilares, né? Os pilares que vão sustentar, então nos cantos, os pilares que tem que ter a sustentação da caixa d'água. Então é importante, pessoal, porque esses pilares aqui, ó, eles vão sustentar a caixa d'água e eles, por compatibilização, ou seja, eles não são adequados a ficarem expostos. Então aqui, ó, já desconsideraria, porque minha caixa iria estar passando e não ficaria tão bonito assim. Eu teria para fazer uma laje reforçada, teria que ficar um pouco em balanço, então não acho tão adequado. E de mesmo modo aqui no quarto, pessoal. Olha, se a gente observar, o quarto também tem dimensões bem superiores à da nossa caixa d'água. Então, se eu fosse colocar ó, em cantos aqui, ó, eu posso até fazer, mas provavelmente a minha laje seria um pouco maior. Eu teria que gastar mais para fazer o distanciamento com essas lajes. Então, vigas, lajes, os pilares, as colunas, né? Elas gastariam um pouco mais. Então, uma coisa que é sempre ideal, lógico, principalmente em prédios. Se você observarem, a parte mais reforçada de um prédio vai ser justamente a escada. Então, se a gente observar, em grande maioria das vezes, na escada, acima da escada, vai sempre ter a caixa d'água nos prédios, porque são partes mais reforçadas, com os pilares, vigas e tudo mais, as lajes, que vão fazer com que facilite na hora da sustentação do meu reservatório. Então se torna bem mais fácil. Então, pessoal, olha, observando aqui, como a escada vai estar justamente aqui, eu acho interessante a gente justamente alocar a nossa caixa d'água aqui. Porque, ó, se a gente pegar as dimensões... Opa! Se a gente pegar as dimensões certinho, né? Ela vai ter mais ou menos 1,92. Então, ó, vai ter 1,95 na realidade, ó. Então, se lembra que lá tinha 1,77, então ela vai passar aí com uma pequena folga, mas aqui, ó, ela vai ter um espaçamento já suficiente para colocar na minha cobertura, mais ou menos 4 metros aí. Então, eu posso colocar aqui uma caixa d'água, se eu quiser até colocar outra caixa d'água, é possível, né? Para fazer um reservatório maior. Então, tranquilo. Nesse caso aqui, no nosso projeto, a gente só vai trabalhar com uma, né, pessoal? Então, a gente já sabe que pode alocar aqui, ó. Então, mas como é que vai ser ter esse acesso, pessoal? Vou apagar as cotas. Os acessos serão... tem diversas possibilidades, né, pessoal? Ah, se eu quiser colocar no primeiro quarto a caixa d'água aqui, quiser colocar... Isso pode, mas isso é muito critério estrutural. Então, a gente sempre tem que ter essa base, um pouco de entender um pouco como é que vai ficar a alocação de pilares para que seja utilizado. Então, qual é a minha ideia? A gente, pessoal, poderia fazer a caixa aqui, mas infelizmente não pode colocar uma escada de acesso desse lado, porque aqui é o limite do terreno que dá acesso ao vizinho. Então a gente não pode ter nenhum acesso por esse lado. Mas o que a gente pode? A gente pode justamente ter um acesso por esse canto aqui, ó. Esse lado, aonde a pessoa
teria a escada, né, de acesso, toda com segurança, seguindo a norma, para que a pessoa tenha um acesso à nossa caixa d'água. E possível manutenção, alguma alteração e até na facilidade de instalação também, né, pessoal? Então, bora lá. Decidimos aqui, lógico, se você tiver outra ideia, você pode segui-la também, mas vamos fazer primeiramente essa para nos basearmos. Então, tranquilo. Então, bora lá. A partir dessa base muito teórica, né, a gente vai começar a realmente executar. Então, na próxima aula, eu vou passar esse vídeo para não ficar tão longo. E na próxima aula, a gente vai trabalhar com o piso, né, pessoal? Então, até lá. Valeu!